Olá pessoal, eu me chamo Germano Alves, sou aluno do curso de Engenharia Civil da Universidade de Santa Maria e hoje estou aqui porque eu quero conversar um pouco com vocês sobre função do primeiro grau ou função afim. Começando por uma noção intuitiva do que seria função do primeiro grau ou função afim, temos que chama-se de função do primeiro grau ou função afim aquela cuja sentença for dada por f de x igual a x mais b, sendo a e b constantes reais com a diferente de zero. F de x igual a x mais b também pode ser representado por y igual a x mais b, sendo a e b constantes reais, ou seja, o a, que é o coeficiente angular ou o termo que acompanha a incógnita, e o b, que é o coeficiente linear ou o termo independente da função, serão números pertencentes ao conjunto dos números reais, e o a deve ser diferente de zero, pois se a gente for pela lei de formação f de x igual a x mais b e substituir o a por zero, a gente vai ter que f de x igual a zero vezes x mais b. Tendo f de x igual a zero vezes x mais b, a gente vai ter que zero vezes x vai ser zero, ou seja, a incógnita x vai ser anulada. Então, f de x vai ser igual a b, o que cai em um caso de função constante. Bem, agora faremos alguns exemplos no intuito de identificar o a, que é o coeficiente angular ou o termo que acompanha o x, como já citado, e o b, que também, como já citado, é o termo independente ou coeficiente linear. Nesse exemplo, temos que o x está sozinho, ou seja, o número que vai acompanhar o x vai ser o 1. O nosso a, que é o nosso coeficiente angular, vai ser o 1, porque 1 vezes x é igual a x, enquanto o b vai ser 5, porque o 5 é o termo independente dessa função, o termo que está sozinho. Já nesse segundo exemplo, o nosso a vai continuar sendo o termo que acompanha a incógnita, pois independente de em que posição esteja, o nosso a sempre vai ser o termo que acompanha a incógnita, que nesse caso é o menos 5, enquanto o b vai ser o 10, que é o termo que está sozinho. Bem, agora de posse dessas informações introdutórias sobre a função polinomial do primeiro grau, a gente vai iniciar o estudo de como se comporta o gráfico de uma função do primeiro grau. Temos aqui que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos OX e OY. Ou seja, isso significa apenas que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Essa reta a gente pode descobrir o comportamento dessa reta, como essa reta é traçada, substituindo valores na função. Por exemplo, se a gente pegar essa função f de x igual a 2x mais 1 e atribuir valores para x, a gente vai descobrir os pontos pelos quais a reta passa. Por exemplo, se a gente pegar f de 0 igual a 2 vezes 0 mais 1, a gente vai ter que 2 vezes 0 é 0, mais 1, então f de 0 vai ser igual a 1. Ou seja, esse vai ser o primeiro ponto. O primeiro ponto vai ser 0, que é o valor atribuído a x, e 1. Se pegarmos um segundo ponto, f de 1 igual a 2 vezes 1 mais 1. Temos que 2 vezes 1 é igual a 2, mais 1 é igual a 3. Então, f de 1 vai ser igual a 3. Então, esse vai ser nosso segundo ponto, 1 e 3. Agora veremos como fazer a representação gráfica desses pontos que a gente achou. Iniciando por um suposto ponto A, que seria formado por 0, o valor atribuído a x, como já citado, e 1, que é o valor que resultou a função, que seria esse ponto que foi marcado no gráfico, que representa o x, 0, e o y, 1. O B, por sua vez, vai ser o 1, que é o valor atribuído a x, e o 3, que foi o valor no qual a função resultou. Sempre lembrando que o primeiro valor que se dá vai ser o valor atribuído a x, ou seja, vai ser o x, e o segundo ponto sempre vai ser o valor atribuído a y, ou seja, vai ser o y no gráfico. Bem, agora partindo para mais um tópico, iremos estudar a determinação a partir de dois pontos. Iremos estudar esse tópico através de um exemplo, que é uma forma mais intuitiva da gente entender do que se trata a determinação. Para resolver, a gente vai ter que lembrar da lei de formação, que y igual a ax mais b, e também vai ter que lembrar que quando se dá um ponto, a primeira coordenada sempre é representada pelo valor de x e a segunda coordenada sempre é representada pelo valor de y. Dessa forma, se a gente pegar o ponto A, a gente vai conseguir extrair uma equação de acordo com a lei de formação, apenas substituindo. Por exemplo, temos que o y é igual a x mais b. O y no ponto A é representado pelo número 2, ou seja, 2 igual a vezes x, o x é representado por 0, ou seja, a vezes 0, mais b.
Dessa forma, é só a gente resolver. B vai ser igual a vezes 0 é 0, então B vai ser igual a 2, porque é o que resta. Já no ponto B, a gente vai ter que o y é representado por 0, ou seja, 0 vai ser igual a vezes o x, que dessa vez é representado por 4, mais b. Ou seja, 0 igual a 4 vezes a mais b. 4 vezes a vai ser 4a e b. Então, a gente vai só isolar de um lado da equação. 4a mais b igual a 0. Dessa forma, a gente extraiu as duas fórmulas. Assim, tudo que resta fazer é resolver um sistema com essas duas fórmulas para descobrir o valor de a e depois substituir em uma fórmula para descobrir o valor de b. Caindo nesse sistema, a gente pode resolver pelo método da substituição ou pelo método da adição. Eu gosto de fazer comumente pelo método da adição, multiplicando uma das equações por menos 1 para poder anular uma das incógnitas. Nesse caso, eu preferi multiplicar a primeira equação por menos 1, ou seja, b igual a 2 vai ficar menos b igual a menos 2, porque quando multiplica-se por menos 1, todos os sinais da função são alterados. E a segunda equação a gente apenas repete da mesma maneira como ela já estava. Tendo menos b com mais b a gente pode anular, então a gente vai ficar com 4a igual a menos 2. Passando o 4 que estava multiplicando, passando ele dividindo, a gente vai ficar com a igual a menos 2 sobre o 4. Se a gente puder simplificar essa equação por 2, a gente vai ter que a vai ser igual a menos 1 sobre 2, porque menos 2 dividido para 2 dá 1 e 4 dividido para 2 dá 2. Sendo assim, como a gente já está em posse da informação que o valor de a é menos 1 sobre 2, e a gente tem a equação do ponto A, que é na qual a gente vai substituir, ou melhor, a equação do ponto B, a gente vai ter que 4a mais b igual a 0. No lugar onde está o a, a gente vai substituir pelo valor que a gente encontrou, que é menos 1 sobre 2, ou seja, 4 vezes menos 1 sobre 2 mais b vai ser igual a 0. Supondo que abaixo do 4 a gente tem um 1, porque a gente não tem nada, a gente vai fazer uma multiplicação de frações. 4 vezes menos 1 vai ser menos 4, e 1 vezes 2 vai ser 2, mais b igual a 0. Agora é só resolver. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Ou seja, menos 2 mais b vai ser igual a 0. Passando o menos 2 para o outro lado com o sinal trocado, a gente vai ter que b vai ser igual a 2. E assim achamos o ponto B. A partir daí, como a gente já tem o ponto A e a gente já tem o ponto B, a gente vai só substituir na lei de formação. Ou seja, já que y é igual a ax mais b, e a gente tem o A e tem o B, a gente vai ter que y vai ser igual ao valor de A, que é menos 1 sobre 2, vezes x, mais o B, cujo valor é 2. Ou seja, a função cuja reta passa pelos pontos 0 e 2 e 4 e 0 é y igual a menos 1 sobre 2x mais 2. Agora, falando um pouco sobre o coeficiente angular e o coeficiente linear, que são termos muito importantes para entendermos o comportamento do gráfico da função também, a gente tem que o coeficiente angular, ou seja, o a, que é o termo que acompanha a incógnita, vai ser intrinsecamente ligado à inclinação da reta. Quando ele for maior do que zero, ou seja, quando ele for positivo, a gente terá uma reta crescente. E quando ele for menor do que zero, ou seja, quando ele for negativo, a gente terá uma reta decrescente. Enquanto o B representa o ponto onde a reta corta o eixo Y. Ou seja, o B vai representar onde o eixo Y é cortado pela reta. Como no exemplo da função y igual a x mais 1, a gente tem o coeficiente angular, que é o a, que é igual a 1, e o coeficiente linear, o b, igual a 1 também. Como o a é positivo, a gente vai ter que a reta é crescente, e como a gente tem o b representado pelo 1, a gente vai ter que a reta vai cortar o eixo y exatamente no ponto 1. Outro ponto muito importante é a fórmula para determinar o coeficiente angular, que se dá pela variação de y sobre a variação de x, ou seja, o a vai ser representado por y final menos y inicial sobre x final menos x inicial. Observando o exemplo, onde a gente tem o ΔY igual a 4, que se dá pelo y final 5 menos o y inicial 1, e o x
a variação de x igual a 2, que se dá pelo x final 2, menos o x inicial 0, que dá 4 sobre 2, que resulta em 2. Nesse outro exemplo, a gente tem o gráfico da função y igual a x mais 1 e procura o coeficiente angular, pegando dois pontos quaisquer, que nesse caso vão ser 1 e 2 e 3 e 4. Se a gente analisar a variação de y, a gente vai ter que o y final 4 menos o y inicial 2 vai resultar num ΔY igual a 2. Enquanto se a gente analisar a variação de x, a gente vai ter que o x final 3 menos o x inicial 1 também vai resultar no número 2, ou seja, o ΔX também vai ser 2. Se a gente levar em consideração que o coeficiente angular A é dado por ΔY sobre ΔX, a gente vai ter que A é 2 sobre 2, ou seja, o A vai ser A1, o que corresponde exatamente com o que é dado na função. Agora, adentrando no tópico zero raiz da função do primeiro grau, temos que chama-se de zero raiz de função do primeiro grau f de x igual a x mais b, o número real x, tal que f de x seja igual a zero. Para encontrar a raiz da função, resolve-se a equação ax mais b igual a zero. Se representarmos pela lei de formação f de x igual a x mais b e substituirmos o f de x por zero, teremos que zero igual a x mais b ou ax mais b igual a zero. Ou seja, para encontrarmos a raiz da função, a gente vai pegar o f de x e substituir por zero, como na função exemplificada a seguir, onde f de x igual a x mais 1. Se a gente substituir o f de x por zero, a gente vai ter que zero igual a x mais 1. Se a gente passar o 1 para o outro lado com sinal trocado, a gente vai encontrar que o x vai ser igual a menos 1. Ou seja, a raiz dessa função, ou zero, vai ser o menos 1. Agora, falando um pouco sobre a representação geométrica desse zero ou dessa raiz dessa função, a gente tem que o zero ou a raiz é apenas o lugar onde a reta intersecta o eixo x. Nesse exemplo apresentado, a gente pode inferir que o 1 é o lugar onde a reta intersecta o eixo x, ou seja, o 1 é o zero ou a raiz dessa função. Bem, agora, adentrando no último tópico que iremos abordar, a gente vai estudar o sinal de uma função afim. Aqui temos que para a função crescente, ou seja, quando A é maior do que zero, o nosso f de x vai ser igual a zero quando o valor de x for igual à raiz. Já vai ser positivo quando tivermos valores de x maiores do que a raiz, e negativo, por outro lado, quando os valores de x forem menores do que o valor da raiz. Já no caso da função decrescente, a gente percebe o contrário. O f de x continua sendo igual a zero quando o valor de x for igual ao valor da raiz, só que quando o valor de x for menor do que o valor da raiz, a função vai ser positiva, e quando for maior, aí vai ser uma função negativa.